Olá, boa noite, tudo bem? Com prazer imenso que estou aqui mais uma vez para a gente poder começar o nosso papo espírita da noite de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Mello, falo daqui de Brasília e é com a felicidade imensa que estamos aqui mais uma vez para a gente poder conversar um pouquinho, para a gente poder aliviar um pouco os nossos corações. Para a gente começar, vamos fazer uma oração para a gente poder começar? Vamos? Então, convido os irmãos que nesse momento fechem os olhos para que a gente possa ter uma concentração maior e que a gente possa elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre querido Jesus. Mestre Jesus, Mãe Santíssima Maria, agradecemos a oportunidade de mais uma noite estarmos reunidos em nome de vocês. Que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos protegendo, nos guiando e nos direcionando num papo fraterno e amigo. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 do nosso Evangelho, que é amar ao próximo como a si mesmo. E aí eu li o capítulo e fiquei pensando, vamos começar interpretando o que o título desse capítulo nos fala? Olha só, amar ao próximo como a si mesmo. Então vamos lá. Para eu poder amar o meu próximo, eu preciso primeiro me amar. E aí eu te pergunto, você se ama? Você se respeita? Você está cuidando de você? Cuidando dos seus pensamentos? Cuidando do seu lado interior? Cuidando do seu coração, do seu lado espiritual? Cuidando do seu corpo físico? Mas o corpo físico, Dani, sim. Para a gente se amar, para a gente se respeitar, a gente precisa cuidar da gente. E o que seria de nós se não fosse o nosso corpo físico? Esse corpo de carne que sustenta o nosso espírito enquanto encarnados. Como você está cuidando de você? Você está verdadeiramente se amando? Você está verdadeiramente cuidando? É a primeira reflexão que a gente precisa fazer, antes da gente começar a falar do outro. Porque eu não tenho como amar o outro se eu não me amar, se eu não me respeitar. Muitas vezes a gente fala, mas a pessoa não me ama. Você se ama? São reflexões que a gente precisa fazer, porque muitas vezes a gente vai lendo, a gente vai conversando e a gente não interpreta as coisas para colocá-las em prática. Então, é a primeira reflexão que eu quero fazer na noite de hoje. É se a gente está realmente se amando. E aí a gente parte para o título do capítulo de fato. Amar ao próximo como a si mesmo. Quem será esse próximo? Você me pergunta, Dani, mas o próximo quem é? Será que é só o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu filho? Também são eles. Mas o próximo é qualquer pessoa que não seja você. É o seu colega de trabalho, que de repente você não se dá tão bem. É o dono da mercearia.
É aquele irmão que mora lá no Japão, do outro lado do mundo. Ele é o nosso próximo. É o seu inimigo, caso você o tenha. E aí você fala, nossa, mas que difícil. Eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo? Sim. E aí você fala, mas me pergunta, como eu faço isso? É simples. A resposta é simples. E se a gente conseguir amar ao nosso próximo como a nós mesmos, a gente consegue cumprir todos os outros mandamentos que Deus nos deu. Porque eu amando o meu próximo, eu não vou matá-lo, eu não vou roubá-lo, eu não vou desejar aquilo que não é meu. Então, eu conseguindo cumprir esse mandamento, eu consigo passar por todos os outros. E como eu faço isso? É simples. Basta me colocar no lugar do outro. É só eu me perguntar como eu queria que a pessoa agisse comigo. E basta eu agir com ela conforme eu queria que agisse comigo. Eu vou tomar uma atitude. Tá, então eu vou tomar atitude. Eu gostaria que aquela pessoa tomasse aquela atitude comigo? Se sim, ótimo. Se não, por que tomar essa atitude? É preciso que a gente respire. Amar ao próximo é só se colocar no lugar dele. Isso é amar o meu próximo. Eu agir com ele conforme eu queria que agissem comigo. Olha como é simples. Não é difícil. Basta a gente respirar fundo. Basta eu deixar o meu orgulho de lado. Pronto. Olha só. O Evangelho nos fala assim: agir com o próximo como queríamos que agissem com a gente, aí está a maior lei de amor e caridade, respeito e fraternidade. A prática dessas máximas destruiriam o egoísmo e só assim viveríamos em harmonia, paz, justiça e benevolência mútua. Qual foi a maior prova do amor de Deus com a gente? A maior prova que Deus nos deu foi a oportunidade da reencarnação. Quando Ele nos dá uma nova oportunidade de reencarnar, Ele está nos dando a possibilidade de consertarmos o que erramos no passado. E se Deus, que é o nosso Pai perfeito, nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade, quem sou eu para não dar uma nova chance para o meu irmão? Quem sou eu para não perdoar? A gente tem certeza, a gente pode ter certeza de que o jeito que o nosso irmão está errando hoje com a gente é pior do que quando a gente errou com ele no passado? Eu não tenho essa certeza. Muitas vezes a gente julga, a gente fala, eu não vou perdoar. Comigo, erra apenas uma vez. Por quê? A gente pode ter a certeza de que a gente nunca errou com o outro? Jesus nos disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nós somos tão certos assim que a gente não erra? Ora, então a partir do momento que eu sei que eu erro, o outro também tem o direito de errar. Se eu tenho a consciência de que eu não sou perfeita,
Eu tenho que ter a consciência de que o meu irmão também não é perfeito. É preciso que a gente tenha mais simpatia. É preciso que a gente tenha mais caridade dentro de nós. Porque só assim a gente vai conseguir seguir. A gente vê um mundo muito cheio de raiva, muito cheio de rancor, senhores donos das leis. Isso é certo, isso é errado. Quem somos nós para julgar? A gente tem que lembrar que o outro também tem dor, que o outro também é imperfeito como eu. E se meu irmão tem dor, se meu irmão tem problema, se meu irmão tem defeitos, eu também tenho. Então, muitas vezes, ele age porque a dor dele está grande e aí ele nem pensou para poder agir. É preciso ter benevolência. É fácil? Às vezes sim, às vezes não. É impossível? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Deus só nos dá o fardo conforme a gente consegue carregar. E por mais que a gente ache que esteja difícil, fica tranquilo. A gente tem um Pai lá em cima que não nos abandona nunca. E se Ele nos deu a oportunidade de colocar aquele irmão na nossa vida para que a gente possa reparar os nossos erros do passado, a gente tem que agarrar essa oportunidade para que a gente possa seguir. Muitas vezes a gente fica presa a coisas pequenas na nossa vida e a gente esquece do mundo de oportunidade que nós temos. Muitas vezes a gente fica preso, preocupado se o outro está fazendo certo ou se está fazendo errado. A minha maior preocupação tem que ser comigo. Eu não sou responsável pela atitude do outro, mas eu sou responsável pela minha atitude. O meu irmão pode agir comigo do jeito que ele quiser, porque ele tem a razão dele. Mas a responsabilidade de como eu vou agir com ele é minha. E é preciso pensar, é preciso respirar. Amar o próximo como a si mesmo é respeitá-lo. É respeitar. Se eu respeito o outro, eu respeito as suas dificuldades. Eu respeito os seus problemas. Eu respeito que ele tem o direito de não estar num bom dia. Quando a gente tem respeito, a gente tem benevolência, a gente tem amor dentro da gente. E é isso que importa. Precisamos ser mais caridosos. E quando a gente fala de caridade, nós não falamos apenas da caridade física, de levantar, de ir numa creche, de doar uma cesta básica. Não é apenas essa caridade. Essa é proveitosa? Demais. Demais. Mas é preciso ter caridade moral. Muitas vezes a gente julga. Para quê? A partir do momento que eu julgo o outro, eu estou dando para ele a liberdade dele também me julgar. Para que julgar? Muitas vezes as pessoas nos mostram uma capa muito grande, de uma fortaleza imensa, e muitas vezes não é. É só porque a dor dele é maior do que a nossa. E ele precisa disfarçar, porque ele não tem coragem de se mostrar verdadeiramente. Felizes somos nós, que mostramos
as nossas fraquezas, que mostramos que sabemos que erramos. Isso é humildade. E muitas vezes as pessoas ainda não conseguiram chegar a esse ponto. Ok. Quanto tempo nós caminhamos para poder chegar onde estamos? A gente sabe se esse irmão tem o mesmo tempo que o nosso? Não sabemos. Vamos seguir. Vamos deixar as mazelas de lado. Vamos respeitar. Vamos nos amar. Amar a mim e amar ao meu próximo. E amar ao meu próximo é saber que assim como eu, ele também tem defeitos. Que assim como eu, ele também tem dificuldades. Estava vendo o Evangelho e tem uma parte que fala caridade para com os criminosos. E muitas vezes isso é difícil, é um pouco mais difícil. E a gente fala, mas ele matou, mas ele roubou, mas ele invadiu a minha privacidade. A gente pode ter certeza que a dor dele é muito maior do que a nossa. Porque enquanto ainda estamos sentindo, de repente ele nem chegou ao ponto de poder sentir. Ele ainda nem desenvolveu o seu sentimento. Pode ser que ele ainda esteja lá no comecinho, agindo só por instinto e não pelo sentido. Então, meus irmãos, é preciso respirar. É preciso pensar antes de agir. É preciso se colocar no lugar do outro. Isso é amar ao próximo como a nós mesmos. Antes de qualquer ação, respira e fala, estou agindo da maneira certa? Isso tem que ser todos os dias. Se a gente conseguir, ótimo. Se não, não se culpa. A gente também está caminhando. A gente também está aprendendo. Então pode ser que eu consiga hoje. Pode ser que amanhã eu não consiga. E tudo bem. A partir do momento que eu tenho a consciência de que eu quero mudar, eu já estou um passo à frente. A partir do momento que eu tenho a consciência que eu também erro, tudo bem. A gente consegue seguir. A gente consegue ir em frente. Eu estou olhando aqui o relógio, porque eu vou falando e às vezes a gente vai perdendo o horário. Então vamos nós. Eu estou aqui olhando também para poder, estou aqui com um roteiro para a gente não se perder. Eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra. Eu sempre gosto de assistir as palestras desses grandes palestrantes, porque a gente vai se guiando, né? A gente vai se inspirando. E olha só, na palestra ele falou assim, ó, a verdadeira ajuda que você pode dar a alguém é o seu exemplo. E olha como isso é interessante. Porque a partir do momento que eu estou com o coração cheio de amor, que eu estou com o coração cheio de boa vontade, com o coração cheio de fé, isso começa a irradiar, ele começa a transcender. Ele sai de dentro da gente e irradia. E isso a gente começa a iluminar as pessoas que estão com a gente. Eu posso mudar o outro? Nem quero mudar ninguém. Mas eu posso me mudar? Sim. A única responsável pela minha evolução sou eu. E muitas vezes a gente vê alguns irmãos que se preocupam tanto com o outro que esquecem de si. Imagina você chegar do outro lado e Deus te perguntar, meu filho, o que você fez da sua vida? Ah, pai, eu ajudei o fulano, eu ajudei o ciclano, mas e você? Você se ajudou? Mas é porque eu precisava ajudar ele.
Você se ajudou? Então, antes de ajudar o outro, eu preciso me ajudar. Eu preciso me conhecer. Eu preciso me amar para assim ser exemplo. E quando eu estou com o coração cheio, o olho brilha. As palavras fluem. E aí a gente consegue amar o próximo. Pode ser que um dia a gente tenha dificuldade, mas no outro dia a gente vai conseguir. E a gente vai respirando. E a gente vai andando. E a gente vai seguindo. Essa é a verdadeira graça da vida. É errar hoje, mas ter a certeza de que amanhã eu acerto. E a partir do momento que eu me coloco no lugar do outro, eu consigo ser amável. Porque eu faço com ele o que eu queria que fizesse comigo. Vamos nos iluminar, vamos nos encher, vamos ser sol para irradiar a vida das pessoas ao nosso redor. Vamos respeitar. Hoje eu estou falando muito de respeito, porque nas últimas 24 horas eu estava vendo algumas notícias que você fala, Senhor, tende piedade. Até quando vamos nos achar senhores da lei? Até quando eu vou apontar o erro do meu irmão e esquecer que eu tenho um monte de erro? Quando nós vamos conseguir nos amar verdadeiramente? É através da benevolência, é através da simpatia, é através do respeito que eu vou conseguir chegar até o amor, até a paz, até a justiça, para vivermos num mundo melhor. É assim que a gente precisa seguir. Não estou falando que é fácil. Às vezes é, às vezes não. Mas muitas vezes a gente dificulta muito mais do que age. Muitas vezes a gente levanta tanto problema que quando a gente para, a gente não sabe nem por onde a gente começou. Não é preciso levantar tantos problemas. É preciso agir. É preciso ter boa vontade. É preciso saber que eu sou imperfeita, mas o meu irmão também é. É preciso amar até mesmo os criminosos, pois são eles que mais precisam da nossa misericórdia. É preciso amar os nossos inimigos. Como eu vou amar o meu inimigo? Transforma o pensamento, transforma o coração. Não consegue ainda falar? Está brigado com alguém, não consegue falar ainda com a pessoa, não consegue olhar? Começa mudando a partir do seu pensamento. Fecha o olho e se imagina pensando na pessoa com um abraço gostoso. Nossa, Dani, não consigo nem pensar. É um exercício diário. Imagina, começa primeiro no pensamento. O nosso pensamento cria forma. Nós somos energia. A partir do momento que eu penso no meu irmão, que eu tô com raiva, que eu estou chateada, eu penso nele abraçando, eu começo a transformar o meu sentimento. Amanhã, de repente, daqui 1 mês, daqui 2 meses, quando eu encontrar com a pessoa, eu já consigo falar oi. Por mais que ela não me responda, ok, ela tem o direito dela. Mas você tem a obrigação com você. Depois senta e conversa. Se a gente for perceber, todos os nossos problemas podem ser resolvidos através de uma conversa. É deixar o orgulho de lado, é deixar o egoísmo no bolso, é deixar a razão de que não fui eu que errei, ele que venha falar comigo. Para quê?
Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui novamente para acertarmos. E a gente vai conseguir. Então, deixa esses sentimentos bobos de lado. Vamos passar por cima deles. Vamos seguir adiante. Vamos amar. Vamos nos dar o direito de ser amados. Se você sentar e conversar, você vai ver. Muitas vezes a gente fica anos chateada com a pessoa e quando você senta e conversa com ela, fala, meu Deus. E a pessoa fala, mas eu pensei que você tivesse feito isso. Você fala, não, mas eu não fiz. E você também pensa que a pessoa fez alguma coisa que de repente ela nem fez. Nada como uma boa conversa. Nada como respirar fundo e acreditar que a gente pode ser feliz e assim a gente vai ser. Mas eu não tenho como ser feliz fazendo mal. Eu não tenho como ser feliz desejando o mal. Eu não tenho como ser feliz pisando no outro. Eu só tenho como ser feliz amando o outro. Eu só tenho como ser feliz querendo ser. E a felicidade, ela é ligada ao amor verdadeiro, ao amor sem intenções, ao amor intencional pelo bem. Não aquele que tem segundas ou terceiras intenções. Vamos nos conhecer, vamos colocar em prática a caridade verdadeira, a caridade moral, a fraternidade, para que a gente possa ter paz, para que a gente possa ter justiça. Não aquela justiça vingativa, mas a justiça divina. Depende da gente. Só depende de mim. E a minha maior obrigação é comigo mesma. Então, meus irmãos, já estou chegando aqui já estou extrapolando o tempo, né? Estou chegando no final. Essa é a mensagem da noite de hoje. Amar ao próximo como a si mesmo. É aprender a me colocar no lugar do outro. É aprender a respirar. É aprender que muitas vezes calar é melhor do que falar. É saber que a gente precisa ter misericórdia. É saber respeitar todas as diferenças. Imagina um mundo cheio de você. Você ia gostar? Imagina um mundo cheio de Dani. Eu não ia aguentar. É muito melhor essa diversidade. É assim que a gente aprende. É assim que a gente evolui. É assim que a gente dá um passo a mais na nossa evolução. Então, fica o nosso recado da noite de hoje, desse papo espírita. Vamos nos amar, vamos nos conhecer, vamos amar os nossos irmãos, com seus defeitos, com suas qualidades. Vamos aprender a perdoar, vamos ter piedade, vamos ser caridosos moralmente. Que assim a gente consegue mudar o mundo. Vamos plantar sementes do bem, para que possam crescer árvores boas. E assim a gente segue. Então, fica aqui o meu muito obrigada por mais um Papo Espírita dessa noite. Fica o meu coração cheio de alegria por mais essa noite. E que Jesus esteja conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que possamos respirar, que possamos seguir no caminho do Mestre. Ele já trilhou o caminho, basta que a gente siga, basta que a gente queira seguir, que aí a gente consegue. Um beijo grande no coração de todos vocês, fiquem bem, fiquem em paz, paz de espírito, que é disso que a gente precisa.
Beijo grande.